Ô Douglas, aqui na região tinha um ancião aqui próximo que todos os cultos, chamados cultos astronômicos, que vinham profetas de fora, né? Cooperadores de fora, ancião de fora. Aí os chaveirinhos desse ancião aqui da região, quando eu falo chaveirinho, são aquelas pessoas que puxam o saco do ancião. Aí eles ligavam para esse ancião e falavam: ó, vai ter uma visita aqui, o fulano de tal, tá lá da região tal. E naquela época existia, até hoje, existia uma concordância entre os anciães mais antigos de não deixar determinados cooperadores saírem da região deles para vir para outras regiões. Por exemplo, o cooperador lá de Jandira, ele não pode vir aqui em Santo Amaro. Por quê? Porque o cara aqui de Santo Amaro, da regional aqui, ele não gosta daquele tipo de pregação. Ele não gosta daquele tipo de culto. E aí, houve-se uma época, não sei como é que está agora, mas pelo menos na época que eu congreguei, era assim. Tanto que eu conversei muito com o Hermelindo. Eu conversei muito com o Hermelindo sobre esse caso. Um dia eu sentado com o Hermelindo falou: olha, eu gostaria de ir na sua comum, mas o Paulinho do Paulista não deixa eu ir lá. Entendeu? Bom, mas aconteceu que esse ancião, ele várias vezes, quando tinha culto astronômico aqui, nas localidades, ele era chamado para poder tesourar. Aí ele chegava, a igreja estava lotada. Era o Douglas da vida. Não, então... porque eu não gostava, eu nunca gostei desses cultos que dava pontapé e rodava na batota. Eu já saía, já entrava no carro e ia embora. Eu nunca fui em busca de dons. Você sabia que eu nunca fui? Só que posso falar uma coisa para você, Douglas? Não tô falando isso com base para defender profeta ou defender os caras que gostam de buscar dom na congregação, né? Eu estou falando com base em rentabilidade. Os anciães, eles tinham que agradecer que quem segura a congregação de pé é esse tipo de culto, aonde se rola profecia, onde se rola esses negócios de bater, pular, sapatear e gritar. Você não viu essa última palavra aí que começou a falar muito do sacrifício de Jesus na cruz e tudo tal? Você não ouvia um aleluia dentro da igreja. Não tem. Então, aí esse ancião, ele chegava na igreja e a igreja lotada, ele não pedia nem licença, ele não perguntava nem quem era que estava ali no momento. Ele simplesmente ele chegava, ele já sabia que o culto não tinha começado ainda, ele chegava e já ia direto para o púlpito. Só saudava os irmãos, nem orava, nem fazia oração. Ele ia direto para o púlpito. Atendia o culto, aí na hora da testemunhança, ele começava a falar sobre coleta, construção, obra da piedade, viagem, não sei o quê, começava a contar a obra. Num dado momento, ele olhava e falava assim: ué, mas por que a igreja está cheia hoje? Tem visita hoje aqui? Eu conheci mas só que ele já sabia. Aí o cooperador da localidade ia lá e cutucava e falava: olha, tem um irmão falando de tal, da região, de tal região. Aí ele falava assim: ô irmão, então não deu tempo para o irmão contar as obras, então faz o seguinte, leva a saudação para a querida irmandade da tua comum. Aí ele finalizava o testemunho, ele próprio pregava a palavra e encerrava o culto tipo 5 minutos antes do horário, das 9 horas, enfim. Então, aí o que aconteceu? Aí um dia eu estava aqui na antiga comum e a igreja estava lotada, era época de assembleia. De repente, levantou um ancião. Quem era o ancião? Esse Luiz Carlos Euclides aí, que está atendendo hoje no Brás. Ele levantou e, na pregação da palavra, o Luiz... Ele devia ficar na terra dele comendo pão de queijo. Ele pregou a palavra sobre a cerca da mosca morta. Aí ele pregou o seguinte, ele falou assim: tem alguém aqui nessa comum congregação que o teu pecado, ele já exalou um mau cheiro. E em breves dias, o cheiro, ele vai aparecer. E toda essa irmandade vai descobrir a tua nudez. Olha o que ele pregou. Aí, tá bom. Essa palavra não durou nem um mês para meio que se cumprir, né? Vamos colocar que se cumprir. E o ancião, esse que tesourava nos cultos, ele foi atender um batismo. E aí lá no batismo, ele estava no tanque, no batismo na hora, chamando as pessoas para batizar e tudo.
E aí, num dado momento, uma criança no meio do corredor, ela saiu correndo de lá de trás até a frente, gritando: pai, pai, pai. Aí barraram essa criança. Aí a criança apontava lá pro tanque e falava: é o meu pai. Só que esse ancião que estava no tanque, os filhos dele já eram todos já de idade, já de uma certa idade, entendeu? Resumindo, foi descoberto naquele culto que aquele ancião tinha um caso paralelo com uma mulher que não era batizada e tinha já um filho com aquele ancião. Rapaz que batizava a amante naquele dia. Aí que aconteceu? Eu acredito que aquela situação ali foi forjada assim, né? Para desmascarar esse ancião. Esse ancião foi embora. O povo se revoltou, querendo se rebatizar novamente. O povo queria se rebatizar, porque falavam que eles se batizaram na mão de um pecador. Ai, meu Deus. Não, mas eu fui batizado pelo Jorge Cury. Aí. Não valeu, não valeu, não valeu. Mas foi por isso que eu pedi para ser batizado de novo. Também, porque por causa da fórmula, igual eu expliquei, e por causa dessa situação, porque assim, as pessoas exigem tanto da gente, mas elas não estão em estado de graça, como diz o católico, não estão em estado de graça, como é que vai fazer uma situação dessa, né? Então, assim, olha, até o João Paulo estava citando aí, do João Santinho. O João Santinho, ele era o ancião da Vila Guilhermina, inclusive, se eu não me engano, ele era irmão carnal também desse um que você falou aí no começo de Itaquera que fugiu com a irmã. Sim, sim. Então, parece que era uma irmã organista ou da Piedade, se eu não me engano. E aí ele voltou, disse que ele está congregando, está lá no banco. Mas acho que ele é do Santinho também, não sei. Porque lá na Itaquera quem atendia é do Santinho, é da família Santinho. Ah, então era o Elias. Eu acho que era o Elias. Porque o João Santinho era da Guilhermina. O João Santinho, eu assisti muita ordenação com ele, porque ele era mais velho. Ele era duro, mas sabe que eu gostava dele? Eu não sei se ele andou aprontando alguma coisa, se as pessoas sabem. Eu nunca fiquei sabendo, assim, sabe? Mas ele era duro, assim, no sentido de... Não duro de humilhar as pessoas, não. Mas ele era duro no sentido de que ele gostava das coisas certas, né? Assim, então... ou pelo menos mostrava isso daí, né? Aí lá tinha também o Paulo Meliado, né? Que eu acho que ainda está lá, que agora é um dos mais antigos aqui da Zona Leste, que responde, que agora todo mundo respondendo na Vila Ré, né? A líder de Itaquera também é parente do... Não, a líder de Itaquera já é parente do... Não vou falar. Não, já sei quem é. Não vou falar porque ali o nepotismo começou desde o bisavô e está até o dia de hoje. Tá? Os tataranetos estão indo para o ministério. Com 40 anos está sendo ordenado ancião. Exatamente. É uma família inteira de anciães, cooperador e diácono. É uma família inteira. Quando eu digo inteira, é porque ela é inteira. Não tem um. Não tem um. O último que faltava foi ordenado ano passado. É a benção de Deus, né? Deus olhou para aquela casa, viu que tinha preparação e plantou uma semente lá dentro. O David está com deboche, né? Enquanto sai 30, entra 3 mil. Deve estar. Né? Eu espero que sim, porque senão, assim... Porque na congregação que eu tomava Santa Ceia 1.600, 1.700, e parece-me que ano passado foi 600, né? Eles agem com deboche, só que com o advento da internet, com os críticos, né? A congregação ela foi desmascarada. Ela foi desmascarada e merecia as pessoas descobrirem ou verem que a congregação cristã no Brasil ela é apenas um templo religioso onde as pessoas elas simplesmente vão ali no intuito de massagear o ego. Tem outras pessoas que vão para adorar. Pouquíssimas. Mas a grande maioria vai para massagear o ego, para fazer troca, barganha, comércio. Esquentar banco. Colocar Deus contra a parede. Esquentar banco, mostrar roupa nova. Exatamente. Troca-se comigo.
Entendeu? Assim, então é para isso. Qualquer dia vão estar trocando roupa no corredor central da igreja. Fazer o troca comigo. E aí, o que é o João Paulo que está aí? Eu percebi que eu acho que ele até me conhece, talvez. Que ele falou muito da Vila Ré. O João Paulo, acho que ele vai saber do que eu vou falar. Que agora eu esqueci o que eu ia falar. Ô Douglas, aí depois você só fala para mim qual a sua opinião em relação a esse caso aí que eu acabei de colocar Tá. sobre o operador empresário executado em casa aí. Tem que dar mesmo opinião? Precisa? Cara, porque assim... Dos fatos que eu contei de moços crentes tementes a Deus, que morreram em Cristo, estavam negando funeral, com certeza ele deve ter tido funeral com pompa e tudo. Não, primeiro, tinha o título de empresário. Ele não é um irmão, é um irmão empresário. Já começa por aí. É um irmão empresário. Tem nome e sobrenome. Né? E assim, não interessa se ele estava devendo, se ele tinha pegado, se ele não tinha pegado. Não. Nesse momento, ninguém quer saber, porque é do ministério, vai passar na televisão, vai para as redes sociais, aí vão perguntar... deixa eu ver aqui, será que é o Elias Caorganice Itaquera que largou a mulher? Isso, ele mesmo, João. Eu acho que o João Paulo me conhece e ele não quer falar. Porque não é a primeira vez que o João Paulo confirma as coisas que eu falo aqui. Eu acho que ele era da minha região. E eu tinha um negócio para falar, eu esqueci, e pior que não era mentira, não, era verdade, o negócio aconteceu mesmo. Eu não me lembro. Não me lembro agora. Eu só sei que assim, teve funeral, eu vi lá o comentário, não sei quem foi que comentou, Michael, lá, na hora que você mandou lá, que foi a irmã carnal dele? Do quê? Que comentou? E você mandou o comentário lá. Não, esse daqui foi... Não, esse comentário aqui foi um outro comentário de uma outra pessoa que em 2020 teve o irmão... Tá. Que susto que eu levei, porque eu falei assim, parece que não tá batendo muito bem a história, né? Não, esse aí foi um outro caso, que a própria esposa fez um coloio ali para poder tirar a vida do seu esposo, e ela nasceu da graça, nasceu na congregação, hein? E morreu na graça também, né? Morreu na graça. Quer dizer, o marido descansou na graça, né? Vai ver que ela chamava graça, né? Você é doido, Michael e Douglas congregavam na Vila Ré. Quem foi que perguntou aí? Não, o Carlos é gente nossa aqui. Ele tá perguntando... Da onde eu moro agora aqui, na Vila Ré, dá uns 20 minutos caminhando. 20 minutos. Uns 20 minutos caminhando. Caminhando. Aqui tem muita congregação aqui perto de mim. E estão querendo construir mais. Eu não sei para quê. Jesus está voltando. Para levar o quê? Tijolo do céu? Não, na minha casa, muitas moradas, Douglas. Você não entende? Não, sabe, chega uma... A casa de Deus tem muitas moradas. Chega uma hora... assim, eu tenho recebido muito ataque lá na outra plataforma, porque disse que é texto tirado fora de contexto. Eu peço que quem entrar no meu TikTok, assim, pelo menos se simpatiza comigo, né? Que me ajude lá na defesa, porque estão falando que é mentira a história de que Jesus morreu, ressuscitou, mas no céu não entrou. Não, o ancião falou isso, exatamente isso. Mas estão falando que está fora de contexto, porque ele quis dizer que no reino, com a igreja, ele ainda não entrou. Minha gente, por caridade, gente, por qualquer coisa nessa vida. Quando Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Sabe, querem distorcer, porque tem que defender o quê? O CNPJ. Não importa se o presidente está falando a pior das heresias da Terra. Tenho que defender o CNPJ. Lembrei. João Paulo deve estar aí ainda, não sei se o João Paulo chegou a pegar. Então, eu sou de Guarulhos. Irmão João Aliotti
Mas eu sei, então, dessa treta aí dele com o Robertinho, é que o Robertinho também era muito gente boa. O Robertinho pregava muito. Só que o Robertinho, ele pregava muito, tanto como o João Aliotti, só que o Robertinho era o quê? Dos dom. E o João Aliotti, ele era cheio de dom, porém ele segurava, a gente percebia que ele prendia, né? Assim, e o Robertinho não, o Robertinho era convidado para atender busca de dom, para atender batismo, para atender reunião da mocidade, tudo, porque ele era estilo Aliotti, mas só que ele era bem, assim, não sei, porque eu não sei se ele morreu, tá, gente? Se ele tá vivo, pelo amor de Deus, porque eu não tenho nada contra o Robertinho, assim como eu não tinha nada contra o Aliotti. O Aliotti morreu depois da reunião do Nicolau. Ele teve um infarto assim que teve o assunto lá, e ele contou na UTI que não tinha acontecido nada. O Aliotti sabia, porque o Aliotti naquele dia pregou a palavra para os anciãos. Então, assim, são irmãos que, assim, a congregação vai de ladeira abaixo? Vai. Sabe por quê? Porque sempre teve erro, sempre. É que agora, com o advento da internet, tá tudo bem. Mas tinha irmãos que seguravam a ponta da congregação no sentido bom da coisa. Tinha irmãos que seguravam. João Aliotti, sei lá, assim, que eu... Até o Santinho mesmo, com todos os defeitos, mas eles seguravam a coisa, porque, assim, se com o advento da internet não se está tendo vergonha de causar tanto escândalo, você imagine naquela época que a gente não tinha acesso a essas coisas. O que era feito e a gente não sabia. Então, aí teve uma RGE, porque antigamente se vinha todo mundo do mundo inteiro pro Brasil. Você lembra disso, né, Michel? Que os anciãos vinham do mundo inteiro para o Brasil. Depois que começou a parar, né, fazer meio que regional, aí eu vi no canal do William. O William é gente boa, que o cara entrou lá e falou que não gosta, que chama de CCBano, que isso é pejorativo. A gente chama de assembleiano, adventista, batista, presbiteriano. CCBano não quer ser chamado de CCBano, vai chamar do quê? De seitário. Chama logo de seitário, povo da seita cinza. Mas que inferno. É porque isso mexe no brilho deles, entendeu? Que eles acham que são seres especiais, são alienígenas, entendeu? São o ET de Varginha. São os ET de Varginha. E assim, aí teve uma RGE, então quando tinha RGE, a gente congregava a semana inteira, acho que o Michel deve lembrar. A gente congregava a semana inteira porque a gente queria ver os irmãos de outro país, de outros estados. Nós ficávamos maravilhados quando terminava o culto, eles queriam reger. Tinha o Amâncio, você lembra do Amâncio? Amâncio. Regendo orquestra e tal. E principalmente na Água Rasa, né? O cara que vinha pegando a harpa, tangendo a harpa, o outro que pegava o outro que pegava o serrote, ficava fazendo serrote, o outro japonês lá, não sei das quantas, a gente ficava maravilhado. O irmão Ironori, eu conheci ele de conhecer pessoalmente ele e os filhos. Os filhos não falavam português, porque nasceram no Japão. O irmão Ironori. E aí, nessa RGE que teve, então a gente congregava, assim, a minha comum era Água Rasa, você imagine que lá nem recebia visita, né? Você imagine que lá nem recebia visita, né? O culto lá acabava às 11 horas da noite, no tempo da Assembleia. Aí, e na Vila Ré também, que sempre foi muito conhecida, muito perto de metrô, né? Aquela coisa toda. E nós estávamos num culto desses da Assembleia, eu não me lembro se foi numa sexta-feira ou numa segunda, na Vila Ré, e o irmão saudoso João Aliotti, como sempre, atendendo o culto, lógico, que ele era o ancião da igreja. Ele ofereceu para um monte de gente, mas ninguém quis, ele levantou. Aí, só que foi uma coisa muito bonita que aconteceu, porque, bom, eu tenho histórias bonitas com o Aliotti. O João Aliotti, ele foi chamando os irmãos para testemunhar, começou, subir um, né, subir outro, tal, contou obra. O irmão João Aliotti, com essas coisas, ele não tinha problema. E, de repente, o irmão João Aliotti fala assim, nós temos entre nós um ancião, ele ficou sabendo não sei como, ele não estava no primeiro banco, nós temos entre nós um ancião
da Argentina, da Assembleia Cristã na Argentina. Irmão João Aliotti. E falou assim, eu gostaria que esse irmão viesse à frente e viesse levar a saudação para a Assembleia Cristã, porque a Assembleia Cristã são os nossos irmãos na fé. Eu ouvi do João Aliotti numa tempo de Assembleia. Esse irmão argentino levantou assim, bem sem graça, né? Porque nunca ele ia imaginar. O irmão João Aliotti falou assim, você é nosso irmão e não tem essa história que se vocês um dia quiserem vir para o nosso meio, tem que batizar, não. Porque o Francescão fundou a Assembleia Cristã. O Aliotti falando lá em cima. E fez o irmão testemunhar, pegar a saudação para levar para a Argentina, para a Assembleia Cristã. E acho que ofereceu até a palavra para ele pregar. O irmão não ia pregar também, porque, enfim, mas o irmão Aliotti, sabe, assim, aquela coisa de reconhecer. Então, assim, eu francamente, eu não sei o que está virando a congregação. Cada dia que passa, a gente só espera notícia ruim. Infelizmente, é igual quem está com... Quando a gente estava na época da pandemia, a gente chegou uma época que parece que a gente perdeu até a esperança de que ia parar a pandemia, porque era tanta gente morrendo que chegou uma época que a gente achou que nós mesmos ia ser achado já fedendo dentro de casa. Porque, igual eu que moro sozinho, se eu morresse aqui de Covid... Tava até agora, o esqueleto já estava aqui na sala ainda, já o esqueleto ia me encontrar vivo. Que é vivo, não. O esqueleto aqui. Então, assim, mas sobre esse caso aí do Ceará, esse é de muitos que há de vir. No dia que a endemoniada ficou endemoniada lá na igreja, e ela falou, porque ela ficou... O Satanás ficou apavorado, não foi com a saída deles, ficou apavorado por eles contarem o motivo da saída. A minha pergunta é, aquele ancião estava fazendo o que no púlpito? Que não expulsou? Porque diz que tem maravilhas e obras, antigamente se contava a obra de expulsar maligno, e tudo, ninguém expulsou, ninguém orou, só via glória, dando glória para quem? Então, assim, ele falou, eu vou arrastar para o inferno.